Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais. A SIC Notícias começa hoje uma série de debates que nos vão levar a discutir os temas que interessam aos eleitores de alguns dos maiores municípios portugueses. Começamos em Braga, uma cidade que em 50 anos de democracia só teve 2 presidentes. A 12 de outubro, os bracarenses escolhem o terceiro. Uma das opções é João Rodrigues, lidera a coligação Juntos por Braga, que junta PSD, CDS e PPM. É vereador na autarquia desde 2017. António Braga esteve ligado à autarquia em muitos dos 37 anos em que Mesquita Machado foi presidente. Regressa agora à cabeça de uma coligação que junta o PS e o PAN. O candidato do Chega é Filipe Aguiar. Nas últimas autárquicas foi o candidato do partido de André Ventura, a Vieira do Minho. A CDU tem um vereador no Executivo, que candidata a João Batista, atual deputado municipal. Rui Rocha foi presidente da Iniciativa Liberal até julho, já não é, agora é o candidato do partido a Braga. Pelo Bloco de Esquerda apresenta-se a votos António Lima, que já foi candidato à autarquia em 2005. Para além destes 6 candidatos, há ainda mais 4 nomes na corrida à Câmara de Braga. O critério escolhido pela SIC para estes debates é o da representação na Assembleia Municipal. Vamos começar então este debate com o João Rodrigues, que é filho de um dos maiores clientes da empresa do Primeiro-Ministro. Fundou um escritório de advogados com o atual secretário-geral do PSD. É candidato da AD porque é o melhor nome ou porque conhece as pessoas certas? Bem, em primeiro lugar, muito boa tarde. Esta é engraçado que é uma pergunta que eu acho que até já os meus adversários, saudavelmente, não digo que se cansam que eu tenha aqui a responder ou que lhe responder, mas ao mesmo tempo eu não tenho problema nenhum em falar sobre esse assunto. Aliás, como tenho falado e respondido de forma muito pronta, sintética e que eu julgo que as pessoas que têm ouvido os outros debates e que têm acompanhado já perceberam. Eu, de facto, trabalho desde muito novo. Sim, é verdade, eu podia trabalhar para alguém, eu podia trabalhar num outro escritório de advogados. Não, trabalho no meu escritório de advogados, ou trabalhava no meu escritório de advogados, que foi fundado por mim, que pagava salários a quem lá trabalhava, desde muito novo, antes dos 30 anos. E, portanto, sobre o meu percurso profissional, porque depois às vezes também há a ideia de que eu trabalhava no grupo de empresas do meu pai ou da minha mãe. Não, eu sempre trabalhei por mim. Eu terminei a faculdade, eu estagiei num escritório de uma professora minha da faculdade, aliás, da minha professora preferida. Estive lá alguns anos, depois vim para Braga, trabalhei alguns anos de forma individual e depois abri uma sociedade de advogados, e uma sociedade de advogados que me deu muito trabalho, acredite. E depois, como disse, e bem, sou também filho de alguém que trabalha, que toda a vida trabalhou e que é proprietário de um grupo de empresas, algumas delas com mais de 90 anos, que trabalha com dezenas, arrisco eu dizer, de escritórios de advogados, com várias consultoras nacionais e internacionais e que em determinado momento teve também como empresa prestadora de serviço uma empresa que pertence a alguém que, entretanto, é Primeiro-Ministro. O atual Presidente da Câmara, Ricardo Rio, faz parte do executivo de Ricardo Rio. O seu nome não foi o primeiro que lhe veio à cabeça quando pensou num substituto? Sim, mas sabe que eu sou candidato à Câmara, eu não pedi licença a ninguém para ser candidato à Câmara Municipal. Nem pedi para ser candidato, nem pedi para ser... durante esta campanha, não peço licença a ninguém, nem vou pedir licença a ninguém quando for eleito Presidente de Câmara. Repare, eu percebo que este assunto, de facto, do ponto de vista da comunicação e do interesse de se querer atirar alguma lama para cima de alguém, seja tentador. Eu, por acaso, a única vez que vi isto acontecer, a pessoa a quem isso aconteceu, que curiosamente era Luís Montenegro, acabou com uma votação forçada e é hoje Primeiro-Ministro. Aliás, acha que este assunto até o vai beneficiar, então? Eu não acho que o assunto me vai beneficiar, eu acho que nós temos é que ser verdadeiros. Por exemplo, fala-se da questão da minha mulher ter prestado serviços. Aliás, a minha mulher continua a prestar serviços para essa empresa. A minha mulher trabalha. Já agora, a sua mulher trabalhou na empresa do seu pai através da empresa do Primeiro-Ministro? Nunca trabalhou. Claro que não. Isso depois lá está. São esses viés que se tentam... Aliás, as pessoas pensavam que eu trabalhava na empresa do meu pai. Eu nunca trabalhei na empresa do meu pai. Podia ter trabalhado. Há milhares de pessoas em Portugal que trabalham em empresas familiares. Eu acho que não há vergonha nenhuma nisso. Mas é que ainda por cima, curiosamente, eu nunca trabalhei para a empresa do meu pai. Nunca a minha mulher trabalhou para a empresa do meu pai. Mas há uma particularidade. A minha mulher, como eu, desde muito nova que começou a trabalhar. E trabalha todos os dias.
todos os dias. Isso fica claro também. Mas é que eu quero mesmo que fique claro, porque aquilo que se tenta transformar num casal jovem, aqui permitam-me fazer isto de forma mais detalhada, que tem 2 filhos, que trabalha muito todos os dias, e de repente quererem transformar um casal trabalhador que, repito, a minha mulher, entre as suas clientes, entre os vários clientes que tem, nos serviços que presta, a minha mulher é advogada e é especialista em proteção de dados, prestou serviço a uma empresa de alguém que entretanto chegou a primeiro-ministro. Honestamente, em que mundo é que nós vivemos? Isso é sinal de quê? É cadastro? Isso fica é claro. Sinal de incompetência? Deixa-me abrir o debate. Seria suposto a minha mulher trabalhar na Câmara Municipal de Braga e ser secretária de um outro vereador? Ser secretária neste governo de alguém que pedisse o favor para a minha mulher? Ou era suposto a minha mulher estar em casa? Fica claro isso, João Rodrigues. Deixa-me abrir o debate ao António Braga, e as pessoas percebem isso. Que esteve muitos anos ligado aos mandatos de Mesquita Machado na Câmara Municipal de Braga. Agora quer regressar para ser presidente. Não é tarde demais para cumprir este seu sonho antigo? Boa tarde, antes de mais nada, e também quero cumprimentar os colegas de debate e quem nos está em casa a ouvir e agradecer, obviamente, o convite para aqui estar em representação da coligação Somos Braga. Quero dizer que o meu regresso não é propriamente uma novidade, porque eu estive sempre, embora por aqui e por ali, estive sempre ativamente na relação, quer com o meu partido, quer com os cidadãos da minha cidade. E o facto de eu ter pertencido apenas durante 2 anos, foi pouco tempo, aliás, como vereador na Câmara Municipal no exercício, enquanto o Partido Socialista deteve o município, significou um enriquecimento da área que tutelei, que é o caso, era a cultura. Todos reconhecerão que hoje em dia ainda há programas que estão em vigor que foram lançados por mim próprio ou pela minha tutela. A Fundação Cultural Brácar Augusta, o Museu de Imagem, que aliás esta maioria deixou esmorecer e até destruir. Mas o PS conseguiu renovar nestes anos para conseguir ter um candidato novo, alguém diferente? Se não acha que eu sou uma renovação, não sei o que é uma renovação. Eu venho com ideias, com um programa de futuro, tenho uma leitura e uma visão para o município, sabe? Eu recolhi muita experiência nos diferentes lugares que desenvolvi, designadamente no Governo. Também fui secretário de Estado. E fui secretário de Estado num ministério que me deu a oportunidade de poder viajar e conhecer o mundo. Conhecer outros países, outras culturas, também os portugueses no estrangeiro. E desse modo creio que a minha experiência enriqueceu-me, não apenas a mim pessoalmente, mas relativamente a um projeto que eu posso identificar para a minha cidade, para o meu concelho. E é nessa perspectiva que eu me coloco, a ambição de colocar ao serviço dos bracarenses todo o conhecimento que entretanto adquiri e a experiência que enriqueceu este meu percurso. E sublinho que este meu percurso associa-se a ações concretas, por exemplo, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, a grande reorganização, por exemplo, consular no mundo inteiro, a maior em 40 anos foi feita sobre a minha tutela e, portanto, honro-me muito desta participação, quer no Governo da República... E acha que isso é relevante para ser Presidente da Câmara de Braga? Claro que é, muito relevante. Quem tem mundo tem visão, quem tem passado tem futuro e é nessa perspectiva que eu me coloco. Rui Rocha, como não conseguiu ter um bom resultado nas legislativas, vem tentar ter um bom resultado em Braga? É uma espécie de plano B? Não é plano B nenhum, obviamente. Sim, eu vou tentar ter um bom resultado em Braga. E sobre o meu percurso político e profissional, se quisermos, devo-lhe dizer que tenho um enorme orgulho nele. Saí da presidência da Iniciativa Liberal pelo meu pé, com intacta a minha visão e a minha capacidade política e, sobretudo, a minha visão ética da política. E, portanto, tenho um enorme orgulho no percurso feito. É por isso mesmo... A sua visão ética é compatível com ter assumido um cargo há poucos meses e agora estar já a candidatar-se para outro que o pode deixar fora desse primeiro? Repare, não há nada que se substitua à decisão dos bracarenses neste caso. Eles avaliarão. Aquilo que eu faço é apresentar um projeto para a comunidade onde vivo, onde casei, onde os meus filhos cresceram, onde os meus sogros vivem, portanto, onde a minha mulher nasceu. Essa é a minha ambição neste momento, é a ambição que eu apresento aos bracarenses e é uma ambição que é consubstanciada na experiência pessoal, profissional e política que tenho. Portanto, eu acho que esse é o meu cartão de visita. Eu tenho um enorme orgulho nesse cartão de visita e por isso decidi vai assumir o lugar de vereador e ficar os 4 anos? Aquilo que eu desejo é a vitória nas eleições de 12 de outubro. Não logo se vê. Obviamente, se essa não for a decisão dos bracarenses, eu respeitarei e assumirei um lugar de vereador da oposição. É essa a minha decisão. Durante os 4 anos? Claro, obviamente.
Filipe Aguiar, há 4 anos candidatou-se à autarquia de Vieira do Minho pelo Chega e nessa eleição houve mais votos nulos do que votos na sua candidatura. Acha que aparecer ao lado de André Ventura nos cartazes vai ser suficiente para conseguir um resultado mais expressivo? Bom, agradecer o convite, saudar todos os candidatos, sem exceção, os que estão presentes e os que não estão presentes, e dizer que a candidatura de Vieira de Minho, que muito me honrou também, foi uma candidatura de missão. O partido, na altura, tinha a expressão que tinha, atualmente teve um crescimento exponencial, responsabilidades atualmente são muito diferentes, e esta candidatura prende-se como uma candidatura muito genuína a Braga. Eu costumo dizer que é uma candidatura por amor a Braga. E, se reparar, esta é a única candidatura que não está coligado com ninguém, não negociou lugares com ninguém, portanto é uma candidatura transversal à sociedade bracarense, de pessoas comuns também e acima de tudo uma candidatura de proximidade. E não pensámos noutra coisa senão vencer as eleições, por isso mesmo não negociámos lugar, não nos sentámos a negociar com ninguém, portanto vamos genuinamente sós. E, portanto, não admite entendimentos depois das eleições? Obviamente que vamos analisar os resultados e somos um partido responsável, mas neste momento não nos ocorre, sinceramente, não nos ocorre essa possibilidade. Não houve conversas ainda com outras forças absolutamente políticas? Com ninguém, e os candidatos estão aqui todos e podem atestar essa veracidade, que não nos sentamos com ninguém, também nunca fomos contactados por ninguém, não contactamos ninguém, vamos com muito orgulho. Quanto a André Ventura estar, digamos, nos outdoors, como é a nossa referência, é, digamos, a pessoa que nos inspira e temos um orgulho enorme em estar ao nosso lado com o nosso líder. Pode ser que os eleitores acreditem que é ele o candidato? Não, de todo. Eu penso que está mais que explicado que André Ventura não é candidato às autarquias. Claro que não. Isso mas é com enorme orgulho que temos André Ventura presente também, porque, como lhe disse, foi aquele que nos trouxe até aqui com toda esta dedicação a este projeto, com esta convicção forte que é mudar e transformar Braga e a vida dos bracarenses. João Batista, o PCP tem perdido força autárquica nos últimos anos. Acha que é possível manter a variação nestas eleições que ainda têm? Muito boa tarde a todos, ao Diogo, e dizer primeiro que o CDU, como terceira força que assume funções na variação e que tem 3 deputados na Assembleia Municipal, mais uma freguesia sob o nosso mandato, é uma força que tem uma grande penetração em Braga e é uma força plural. E com o plural quer dizer que é uma força que lamenta também não estarem aqui os outros candidatos, os outros 4, porque achamos que é sempre importante os debates trazerem aqui todos os candidatos. Felizmente o João Ferreira logo à noite vai estar aqui na RSIC, houve aí dificuldades de entendimento, mas nós entendemos que a CDU em Braga tem todas as condições para aumentar a votação. Porque as pessoas conhecem o projeto da CDU, a CDU conseguiu criar ir a todas as 37 freguesias, ou seja, todas as candidaturas, ao contrário dos outros candidatos aqui presentes. Porquê é que é tão difícil haver entendimentos da CDU? Com alguns candidatos fora de Braga. Não. Isso tem que provar. Nós somos todos candidatos de Braga. Estou a perguntar. São todos de Braga. Todos, e nós temos essa bandeira, conseguimos ir a todas as freguesias. E vamos conseguir eleger o vereador e reforçar. Eu ia fazer-lhe uma questão sobre porque é que é tão difícil o PCP entender-se com o PS nestas eleições autárquicas. É para garantir que a direita continua a liderar estes municípios? Sim, o PS não se conseguiu entender entre ele nos candidatos em Braga. Depois aparece o António Braga, e com respeito, para salvar a honra do convento. Nós sabemos a história em Braga e todos nós conhecemos. Todos sabemos. Então achámos que Braga... Houve dificuldades no Partido Socialista? Nenhuma dificuldade. Foi a primeira escolha. O Artur Feio e o Pires devem estar a ouvir isto e a rir-se. Mas pronto, vamos continuar. Em relação à CDU, nós temos de facto uma posição de ir com uma coligação, que é com o Partido Ecologista aos Verdes. É a nossa coligação natural. Vamos conseguir apresentar propostas que os cidadãos se vão rever e é a nossa intenção continuar o projeto municipal. Toda a gente conhece a CDU em Braga e sabe que quando lá esteve como vereador sempre fez falta e fez um bom trabalho e vamos potenciar aí a nossa candidatura. O António Lima foi candidato à Câmara em 2005, creio que já foi pelo menos 2 vezes candidato à Assembleia Municipal de Braga. É um dos homens do costume, como diria Catarina Martins? Não percebo o alcance dessa pergunta. Sou o mesmo homem de sempre, porque de facto não costumo oscilar conforme o lado do vento e os bracarenses conhecem perfeitamente. Estive sempre ao lado deles, quer na Assembleia Municipal, quer em muitas atividades cívicas, desde o tempo em que fui sindicalista
Até ao tempo em que assumi a profissão de advogado, nunca deixei de estar ao lado de quem trabalha e das forças vivas do Concelho de Braga. Portanto, é isso que me identifica, é isso que identifica também o programa que o Bloco apresenta. Mas sente que pode ser difícil para o Bloco de Esquerda conseguir atrair eleitorado, porque as pessoas vão sendo sempre as mesmas? É assim, o Bloco de Esquerda vai a eleições. É um partido democrático, vai a eleições. Mas não é a finalidade última do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda o que importa é participar. É um partido ao serviço da população e, portanto, os bracarenses dirão aquilo que entendem, mas o Bloco está aí, com muitos ou poucos eleitos, está aí para a luta do dia-a-dia e para estar ombro a ombro com os cidadãos bracarenses. Vamos falar de habitação e começaria esta segunda ronda aqui pelo António Braga, que está aqui à minha direita. Como é que vai ser possível construir 500 casas de renda acessível em 4 anos? Diz bem, 500 casas. São 500 casas com recurso à construção modular. Como se sabe, a construção modular é um processo rápido e muito mais barato do que a construção dita tradicional. Isto é, um apartamento de 100 metros quadrados ficará à volta de 100 mil euros. Isto significa que é possível colocar no mercado de arrendamento público, criando previamente uma rede pública para esse procedimento. Significa que queremos diversificar, espalhar, descentralizar no Concelho esta oferta. Porquê? Porque todos identificamos, e a meu ver, por falta de planeamento desta maioria que está ainda em fim de mandato, não ter percebido que ocorreu uma transformação, sobretudo uma transformação no mercado relativamente às rendas da casa e mesmo para a venda no mercado da habitação. Significa isto que em 2013, quando esta maioria entrou, havia excesso de habitação, de oferta de habitação, o que significava rendas mais baratas, eram as rendas mais baratas do país, ninguém me desmente aqui nesta mesa, e para compra igualmente eram os edifícios ou as habitações mais baratas do país. 12 anos depois assistimos a isto. Só se construíram 8 mil habitações em 12 anos, durante este período de governação da maioria que atualmente está em fim de mandato, e o que nós identificamos hoje é a emergência que isso significa. Porque está a acontecer é que, sobretudo, famílias muito jovens, mais jovens, estão a sair das suas freguesias, até do Concelho, para procurar habitação em concelhos vizinhos, largando o apoio, a cooperação com a sua própria rede familiar e criando mais dificuldades para o desenvolvimento do projeto de família. E é nesse contexto que a nossa aposta é, numa primeira fase, num plano a prazo, colocarmos 500 habitações e vamos colocá-las ainda a meio deste mandato. Está aqui uma boa ideia, João Rodrigues. Eu acho que está uma ideia incompleta. Eu percebo aquilo que o António Braga... aliás, agradeço. Eu, nos outros debates, tenho sido sempre o primeiro a falar em todos os assuntos. E há um termo que eu tenho ouvido repetidamente, que eu quero sempre corrigir, não por sobranceria, mas porque, de facto, o que eu presumo que o António Braga esteja a falar e que muitas vezes se referem, quando se referem à construção modular, não é à construção modular que se estão a referir. Estão-se a referir a processos industriais. É a construção modular. António Braga, é o processo. Deixe-me terminar, que eu também não interrompo. Mas é o processo. Tecnicamente é o processo. Estão-se a referir à produção industrial de habitações. Chama-se construção modular. Que hoje está a percorrer um caminho. Aliás, em Braga, nós só em Braga temos 2 grandes empresas e eu conheço os processos porque foram os... Mas não é só o João que conhece, desculpe, quer dizer, não pode dizer isso assim. Se me permitir terminar... Todos em Braga, conhecimento geral, a existência das empresas e o processo. Mais uma vez... Não, isto é um debate, mas já são 2 contra 1. Não é que sabe tudo, normalmente. Isto é um debate. Eu estou no meu tempo... E o João coloca-se numa posição de arrogância a dizer que sabe tudo e os outros não sabem nada, não é correto? Isto é um debate, não é uma conferência protegida lá na Câmara Municipal. Eu quando transmito dados e quando transmito informação que conheço, eu não... E os outros não conhecem, é o que quer dizer o João. António Braga, se me deixar terminar um raciocínio... Eu deixo terminar, se o António João... Braga, geralmente, às minhas interpelações, quando lhe tento explicar alguma coisa, a resposta é automática. Mas vai-me explicar o que é, João? Muitas coisas. É a sua inexperiência que lhe faz. É a arrogância, é a inexperiência. António Braga, eu não vou entrar pela questão da idade, não vou entrar pela questão da experiência. Não, porque senão fica a perder. Foi a sua experiência no governo de José Sócrates que fez António Braga a pessoa que é hoje, e lá está, este comportamento eu acho que os bracarenses conhecem, percebem, têm visto os outros debates, colocaram uma questão, eu julgo que devo respondê-la. Tem-se falado muito em habitação modular, eu já ouvi candidatos a dizer que prometem 500 habitações, outros a dizer que prometem 10 mil habitações. 500 é porque é o número de famílias que, creio eu, está a pedir. A cidade de Braga é uma cidade que felizmente ao longo dos últimos anos tem crescido muito.
Aliás, eu tenho repetido muito o número, tenho dito que nos últimos 10 anos em Braga se criaram 2.000 postos de trabalho e 2.000 postos de trabalho mais qualificado. E tenho errado, tem sido por defeito. Nos últimos 10 anos criaram-se 3.290 postos de trabalho ano, que obviamente tem feito com que esta cidade, como se nota de resto, tenha crescido muito. A cidade é outra, a cidade tem outro dinamismo, a cidade é hoje um polo de dinamismo económico no país. E obviamente que este crescimento trouxe-nos desafios, nomeadamente nas áreas da mobilidade e da habitação. E a questão da habitação, e eu sei do que estou a falar, com o devido respeito, porque são funções que eu assumi, e repare, geralmente o vereador de urbanismo não costuma ser o candidato à Câmara, nem o candidato à Câmara costuma querer ser vereador de urbanismo, mas eu fui vereador de urbanismo e fui-o com orgulho, e tenho números para mostrar. Nós, por exemplo, em Braga, somos a cidade... habitações. António Braga, se me permitir terminar uma frase completa, claro. Eu sei que o tempo é um debate. O dia das eleições está a chegar e o António Braga começa a ficar, apesar da experiência que tem, começa a ficar nervoso cada vez que eu explico às pessoas e que digo o contrário. Olha que não. Em Braga, nós fomos a cidade do país, a Câmara Municipal, que mais emitiu licenças de habitação. Portanto, os serviços de urbanismo têm, neste momento, feito um trabalho de resposta à resposta que é pedida. Nós, aliás, por exemplo, nos últimos 3 semestres... Mas este continua a ser um dos problemas mais eu estou a tentar relevantes. terminar o raciocínio, só com as constantes interrupções. A Câmara Municipal de Braga, nos últimos 3 semestres, respondeu a mais licenças, emitiu mais licenças de habitação do que aquelas que deram entrada no município. Então nós estamos a fazer um esforço, mas a principal ferramenta, os licenciamentos são necessários, é óbvio, e nós claramente estamos a demonstrar que estamos a fazer um trabalho nesse âmbito, mas são as ferramentas de gestão territorial, designadamente o Plano Diretor Municipal, que temos repetido várias vezes, que vai trazer um incremento de 30% da capacidade construtiva à cidade de Braga. Deixe-me só dar uma nota, é que é o único concelho do país que vai ter um aumento, e não vai ter um aumento de 1, 2 ou 3%, vai ter 30%. Para se ter uma noção, só em áreas a programar, que são áreas que estão prontas a receber habitação em altura, onde se aproveita melhor cada metro quadrado do território, nós estamos a falar de uma área equivalente a 1/4 do Concelho do Porto. Deixa-me abrir aqui o debate. E é assim que se resolve os problemas da habitação. Batista Mas 30% é preciso saber em que condições também, não é? Já aí vamos, porque o João Batista parecia que estava aqui a concordar com aquilo que o António Braga estava a dizer e com aquilo que o Filipe Aguiar estava a dizer também, todos de acordo. No sentido que esta fórmula é correta. Não, primeiro, começar por dizer que a grande aposta do João Rodrigues no aumento de 30% no PDM é sinal que nunca mais vamos ter habitação em Braga. Se demora tanto tempo, nós queremos coisas imediatas, para agora. As pessoas estão a agonizar agora. As famílias em Braga não estão a conseguir viver em Braga. O centro da cidade está-se a tornar um centro vazio em que a especulação imobiliária tomou conta e que as pessoas não conseguem viver. Por isso nós queremos, mais do que apresentar números, já se falou em 500, em 10 mil, em 1000, o melhor é resolver o problema. Como? Com construção a custos controlados. A Câmara Municipal perdeu a oportunidade do PRR, já sabemos que o pacote financeiro de 3,2 mil milhões em Braga bateu na parede e fez ricochete, ficou só com a Fábrica Confiança e pouco mais, e nós queremos que Braga aposte em força... municipais, mas não tenho ido, de certeza. Não me interrompa, que eu também não interrompi. E então, nós queremos que seja a Braga o exemplo da aplicação da lei da habitação. Por exemplo, uma coisa que devia ter sido feita pela Câmara de Braga e inúmeras vezes alertado por nós na Assembleia Municipal e na variação é a Carta Municipal da Habitação. O que é isto? É ver os prédios devolutos que existem em Braga e que não são poucos, para cima de 1 milhar, e transformá-los em habitação a custos controlados. E isso não foi feito. Para juntar a isto, nós achamos que é importantíssimo que Braga tenha uma capacidade de construção baseada na sua empresa Braga Habite, com gestão de lançamento de concursos e fiscalização. E isso podemos aferir do que aconteceu até hoje em Braga. Quando estamos a terminar o mandato de 12 anos, Braga agoniza por falta de casas e do propagado 30% de aumento da construção. Braga está neste momento com 46 apartamentos e pouco mais. Por isso nós ficamos muito aquém do que é a resposta urgente à habitação. Muito rapidamente. Sim, nós não vamos espalhar bairros municipais como nos anos 80 e nos anos 90. Ninguém está a falar disso. Habitação pública. Está a confundir, o João está a confundir o bairro social com a habitação pública. Nós paramos o trigo do joio. Que é necessário. Aliás, nós lançamos o primeiro programa de habitação acessível em Braga, foi dos primeiros do país, e temos muita desta resposta dos 30% de aumento, muita dessa área. Há áreas onde é obrigatória a construção acessível e outras áreas onde há uma majoração da capacidade construtiva, se houver. Primeiro é preciso aprovar o PDM, que era a grande bandeira do João Rodrigues, ainda não foi aprovado. Está pronto, João. Filipe, e depois começar.
Terei notado aqui um estender de mão ao PCP neste aspecto em particular? Não, de todo, mas há coisas que somos todos bracarenses e convergimos com as dificuldades que a cidade se depara atualmente com a habitação, como é óbvio, não é? Mas eu penso que é importante, sendo um problema transversal de norte a sul do país, Braga está a ser muito mais afetada. E é preciso também identificar o porquê. E o porquê, eu só queria dizer, fora da área metropolitana de Lisboa, Braga é o terceiro concelho com mais imigrantes. E isso deve-se às políticas de um governo de PS, de portas escancaradas, e houve um patrocínio também deste executivo, não é? Que foi para fora, para outros países, digamos, seduzir imigração para Braga. E neste momento nós deparamos... Como é que isso funcionou? O atual presidente do executivo teve, nomeadamente no Brasil, a seduzir uma série de imigrantes. Eu acho que não se esqueça que a sua segunda candidata é brasileira. João, tem mal. Mas é xenófobo agora? Não, você é que é. Não sou. Tanto é que a minha segunda candidata é com todo gosto. É luso-descendente. Está a apontar problemas a ver brasileiros para Braga. É luso-descendente, com uma cidadania acima da média, inquestionável, portanto não tenho qualquer tipo de complexo. Quem é que define essa cidadania? Há primeiros e segundos. Conheço bem. Não há nada. Então, para dizer o que é. Mas convinha esclarecer o que é cidadania de primeira. Isto é um problema que realmente tem a ver, esta pressão da habitação tem a ver com uma migração completamente descontrolada. Mas não foi buscar, foi importar brasileiros, era isso que estava a dizer. Não foi importar, foi digamos, seduzir, só que se esqueceu que o Brasil é quase a dimensão da Europa e as infraestruturas não acompanharam esse crescimento. É aí que eu quero chegar. Quem é que terá seduzido o deputado municipal do Chega que foi detido por estupefacientes e porte de armas? Isso é que era preciso saber quem é que terá seduzido esse cidadão. É mentira, não está condenado, tem a presunção de inocência como qualquer um de nós está aqui. Eu acabei de dizer que foi detido. Mas tem conhecimento de algum processo, foi condenado. Temos de ser sérios nesta situação também. Temos de ser sérios nisto. Portanto, ele tem a dizer que os modos de seleção são os tais cidadãos de primeira e de segunda. Todos trazem valências positivas, para nós estão sempre bem recebidos e, acima de tudo, que respeitem as nossas regras, as nossas tradições, os nossos costumes. Na Assembleia Municipal, como o Filipe já reconheceu, o método de seleção foi terrível. Não foram não tenho complexo nenhum, não tenho complexo nenhum em assumir que correu menos bem. Neste momento temos uma equipa com valências muito positivas e tenho certeza que vamos fazer um trabalho de excelência. Agora é que vai passando isto. Normalmente isto é o João que diz, agora é que vai ser. Pronto, passando esta situação e falando concretamente na habitação, o que nós defendemos é na verdade, uma linha verde para o licenciamento. E o que o João dizia, que tem milhares de licenças que têm saído, e não é verdade. Nós falamos com as pessoas diariamente, e é o que eu digo, o João não sai do gabinete e depois não tem o contacto com as pessoas, e há reclamações diárias que os licenciamentos se perdem. Essa linha verde seria para a construção também? Desculpe? Para a construção também, não para o licenciamento, para a construção... Exatamente. Baixa do IVA e nós também, nós, além das cooperativas, como já foi defendida pelo António Lima, e muito bem, as cooperativas também são um bom incentivo, nós defendemos um sistema do boleto torrente, ou seja, vamos chamar os privados, criar uma bolsa de terrenos, onde a Câmara, o município, disponibiliza aos privados e onde 70% dessa habitação é para custos controlados e arrendamentos controlados e os 30% podem ser vendidos a valor de mercado para quê? Para criar inclusão e não exclusão e não criarmos os tais bairros sociais. Rui Rocha, viu a acenar com a cabeça, estava a dizer que sim às cooperativas? Eu digo que sim a todas as soluções. Eu acho que todos temos que ser honestos perante os bracarenses e dizer que o problema da habitação é um problema difícil de resolver, que não se resolve de um dia para o outro, precisamente porque houve nos últimos anos uma incapacidade de acompanhar as necessidades com a criação de circunstâncias favoráveis à construção. É evidente que a construção modular pode contribuir para esse objetivo, é evidente que a construção cooperativa pode contribuir para esse objetivo, é evidente que um PDM mais favorável à construção pode contribuir para esse objetivo. Devo aqui dizer, em todo caso, porque tem sido uma questão permanente nestes debates, que objetivamente esse PDM não está aprovado e, portanto, quem hoje precisa e quer construir
nas prováveis áreas novas de construção não o pode fazer. Mas o Rui já evoluiu. Há uns semanas dizia que não existia. Isso era uma promessa. Entretanto, já sabe que existe. Era uma promessa. Existe o 2015. João Rodrigues, a promessa existia, o processo foi mais longo do que o João Rodrigues imaginava. A proposta está cá fora. Mas as pessoas não podem construir, de acordo com o novo PDM. Objetivamente, estão a olhar para um terreno que pode ser agora de construção e não podem fazê-lo, portanto a sociedade continua... Mas isso é a mesma coisa que dizer que as 10 mil casas que propõem também ainda não existem. Claro, com certeza. Como o plano, é exatamente no mesmo plano. João, eu comecei por dizer que não há soluções fáceis e agora, feito este ponto... Há já alguém que concorda comigo, pelo menos nisso, feito este não ponto... se notou essa concordância. É uma questão de bom senso. Feito este ponto, o que é fundamental? Naturalmente o PDM é importante, mas nós estamos num mercado global em que é preciso competir pelo investimento em construção. A construção pública, sendo possivelmente uma solução pontual, não vai resolver as necessidades. É um mercado liberalizado. E, portanto, nós temos que ter um projeto e uma visão de cidade que consiga... Quer responder a esta questão? Não? O mercado liberalizado, 100% liberalizado como é o da habitação, resolve algum problema ou agudizou os problemas em Braga? O mercado não é 100% liberalizado, desde logo olho no arrendamento. Nós temos rendas congeladas, temos regimes... Portanto, está longe, já chega a lei das muito cristas, longe de ser... E basta os estar... despejos que estão a acontecer no temos ou não em vigor ainda um PDM restritivo. Obviamente o mercado não é liberalizado. Se fosse, nós não estávamos a discutir a necessidade de um PDM é tudo iniciativa privada em Braga e não se vê resolução. É o que é. O que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos num mercado global em que temos que competir pelo investimento. Portanto, nós temos que apresentar a cidade como destino de investimento, neste caso em construção, que seja desafiante para quem quer investir e tem capital disponível para investir, porque nós não vamos resolver o problema só com a habitação pública, nem modular, nem cooperativa. E, portanto, o fundamental é a visão de cidade que apresentamos. E a visão de cidade que nós apresentamos está ligada a dois grandes investimentos que são necessários em Braga, que é a variante do Cávado e a estação do TGV. E associado a esses dois grandes investimentos, essas grandes obras, nós temos que apresentar, e isso é uma responsabilidade da Câmara, um plano e uma visão que seja capaz de estimular, desafiar, motivar quem quer investir em construção a vir para Braga. Para não sermos Braga, obviamente, tem uma grande capacidade de empresas de construção, mas nós precisamos de concorrência. Não pode ser sempre os mesmos. Nós precisamos de um mercado competitivo e precisamos de mais oferta. Por isso eu falo em 10 mil licenciamentos. Deixe-me só terminar sobre os licenciamentos que João Rodrigues falou. Temos que avançar, Rui 10 mil licenciamentos. Parece muito? Não. Não parece muito. Duplicar aquilo que tem sido feito nos últimos anos em que tem havido 500 ou 1000 licenciamentos. É só isto. Somos a Câmara do país que mais licencia. Eu percebo. Mas precisamos de mais. Mas cá estou eu. Deixa-me precisamos de uma visão que diga que Braga é um bom destino para construir casas. Cá estou eu para tratar disso. Qual é que é a visão que tem para este segmento? Presumo que seja diferente da do Rui Rocha. É diferente. Eu até começava com uma provocação. Pegando ali na proposta do António Braga sobre a construção modular, há quem sugira em Braga que o candidato João Rodrigues deixe a construção modular que colocou na Avenida Central depois das eleições e ofereça à Braga Habite. É o que se diz por lá e a mim até me parece uma boa ideia. Em todo caso... Nem eu nem ninguém, acho. Não, percebemos. Mas se não perceberam, eu explico. Pode explicar. Pode explicar? Posso explicar? Sim. Sem perder tempo. Não, é que de facto apareceu o equivalente quase a um T2 na praça principal de Braga, que é a sede de candidatura do candidato João Rodrigues. E acha que nós não Como temos passou para Braga Habite, pode ter a simpatia de oferecer e serve... Eu sei que as sedes do Bloco costumam ser dadas para que deputados do Bloco de Esquerda as forneçam como... Não, porque o Bloco de Esquerda paga renda. O Bloco de Esquerda paga renda. Mas vamos ao que interessa. A história é tão intrincada do Bloco de Esquerda que é difícil explicar. O que é que está a sugerir? Pode ser mais claro? Não, estão a sugerir que, de facto, acho que é uma usurpação do espaço público, uma coisa megalómana no centro nobre da cidade de Braga, portanto, um edifício só para a campanha eleitoral. Enfim, parece-me, de facto, uma usurpação do espaço público. Mas, enfim, é o que se diz por lá. Não é advogado, sabe o que está a dizer. Não, está o Bloco de Esquerda, nem sequer sou o autor, nem sequer sou o autor. Mas o que propomos é, Braga não chega a 1% da habitação pública. E a nossa meta era chegar pelo menos aos 2%. E entendemos que uma forma de lá chegar é, de facto, construir. Ou seja, se a maioria a que o candidato João Rodrigues pertence construir 100 habitações por ano,
em 3 anos de mandato, tinha construído 1.200 habitações. Mas não construiu nenhuma. Em 3 anos tinha construído 300. Não construiu nenhuma, construiu 0. Não, são 12 anos. Acho que estou a fazer bem as contas. Mas tem 3 anos. Agora, sem disponibilização de terrenos, porque quando o vereador João Rodrigues diz que no PDM vai haver mais 30% de terrenos com capacidade construtiva, devia dizer quais são os terrenos que a autarquia vai adquirir para disponibilizar aos munícipes para construção, nomeadamente terrenos infraestruturados. É que não conhecemos qual é o número de hectares que a Câmara adquiriu para esse efeito. Eu explico-lhe, António. Em 10 segundos. Dos 1.004 hectares a que eu me referi há pouco, metade dessa área é necessariamente para que o construtor, para que a pessoa que quer construir possa construir, temos um índice de cedência de 50%. Estas áreas, estes 1.004 hectares que eu falei, a mais pequena são áreas que são 122 áreas identificadas no território municipal, a mais pequena delas tem 2,5 hectares. Eu repito, em todas estas áreas, metade a cedência legal, mas que nós podemos definir uma taxa diferente, definimos que metade é para cedência para domínio municipal. Exatamente para dar esta resposta, para podermos fazer parques públicos, para podermos ceder espaços para construir creches, para podermos ceder espaços para construir habitação pública, mas há outras ferramentas. Há algumas destas unidades, as pessoas para construírem... Mas as ferramentas não é o que eu quero. Eu quero é um número de metros quadrados ou de hectares. 1.004 hectares, metade, são 502 hectares. 502 hectares é 1/8 do tamanho da cidade do Porto. Repare, de repente, o que é que a Câmara Municipal vai passar a ter nas mãos e a grande ferramenta e a valiosíssima ferramenta para tudo aquilo que andamos aqui a falar. Vamos continuar com... Estamos fartos de fazer desafetação do domínio público para os privados. E aponta para mim? Estou a apontar porque a Municipal traz do Executivo. Mas eu gostava só de confirmar isto. Na vez de ser domínio público, passa para o privado. Eu gostava que o candidato João Rodrigues assumisse que a Câmara vai adquirir, seja pela forma que for... Claro, é uma obrigação legal. Disse 502... António Lima, e estas áreas... Eu acho que já ficou claro. Vamos falar... Decorre da lei, não é de uma opção. Vamos falar de mobilidade. Já tem a oportunidade para trocar outros argumentos, mas creio que é importante falarmos de mobilidade porque há um grande projeto a nascer em Braga, o Metrobus. Há muita gente há muitas críticas a este projeto, se calhar algumas delas estão aqui neste estúdio. De facto, este tipo de projeto já deu algumas dores de cabeça em Coimbra, no Porto. Porquê é que em Braga vai ser diferente? Sim, olha, em Braga vai ser diferente por várias razões. Uma delas, repara, a solução do BRT, que é algo que não se tem explicado, não foi uma solução que o Sr. Presidente da Câmara... Mas é uma solução? Eu volto a repetir, estes debates têm sido... Hoje ainda não são 5, são 4 só, mas daqui a bocado vão ser 5 contra 1, interpelam diretamente. Deixem-me responder, nunca me deixam responder a uma coisa completa. Eu sei porque não deixam, porque eu tenho conhecimento dos dados, e depois chamam-me arrogante quando eu dou informação, quando eu explico alguma coisa, sou arrogante, estou a dizer mentira. Deixem-me fazer uma intervenção do início ao fim. O BRT é uma solução que até há 3, 4 meses atrás... Todos os partidos com assento na Assembleia Municipal, que curiosamente são todos os partidos que estão aqui representados, votaram favoravelmente. O que é que aconteceu? Chegamos a eleições. E de repente ninguém, salvo a rara exceção, por exemplo, o Rui Rocha defende que deve ser um meio de transporte de transição para um metro ligeiro de superfície no futuro, como de resto nós defendemos, porque é óbvio, é aquilo que acontece naturalmente a um BRT. Mas, de repente, todos ficaram contra. E depois houve soluções, por exemplo, como a do metro ligeiro de superfície já. Esquecendo-se de dizer, por exemplo, que custa 5 ou 6 vezes já mais. Já como decisão. António Braga, deixe-me terminar. Deixe-me já avançar por aqui. O António Braga, se for eleito, vai reverter este projeto? Se pudermos, vamos revertê-lo. Vai deitar 70 milhões fora. É um erro estratégico, é um erro até dramático para a circulação em Braga. Porquê? Porque vai anular vias que hoje são vias que facilitam a circulação. Porque os automóveis não vão desaparecer nos próximos 10 anos ou 15. E, portanto, independentemente de maior ou menor frequência dos automóveis, nós precisamos que eles circulem. E o BRT vai destruir praticamente a rodovia, a primeira circular que a cidade hoje disponibiliza e tem. E para fazer o quê? Para levar as pessoas da estação de caminho de ferro ao hospital e à universidade. Para isso não precisamos do BRT. Temos os autocarros perfeitamente capazes de o fazer. Mas vão destruir viadutos e túneis que estão consolidados e que são soluções para Braga. É o que veio ao João Batista também concorda com esta ideia? É preciso dar prioridade aos carros? Não, nós é dar prioridade ao comboio. Guimarães-Braga, essa é a nossa prioridade. Mas não é prioridade aos carros. Porque é permitir que continue a circular. Nós queremos
que seja retirado o máximo de veículos. E já agora, dizer aqui ao João Rodrigues, em relação à famosa variante do Cábado, que tem uma via que vai desafogar muito a cidade, que o João Rodrigues teria aí 6 anos e não foi ele que desenhou no plano direto municipal de 1994, João, desenhou a variante do Cábado, já está aqui desenhada. Não é esse o traçado atual. Isso é um esquiço. O João tem sido bastante sério nos debates que têm sido feitos. Não perca o fio à meada agora. Sabe que a via não é... O João Rodrigues sabe essa é a via. A variante do Cábado é uma ideia antiga. A ideia antiga pula no papel. Eu e uma equipa. Não é verdade. Eu e uma equipa. Não é essa. Você não usa o termo que você pôs aí no papel porque não é técnico dessa área qualificada. Isso é um ato de engenharia e eu pedia para ter contenção a dizer que você que andou a fazer o canal rodoviário. Sabe que eu como político... Isso não é da sua competência. João, poderá ser com o devido respeito. Pôr os técnicos a fazer. Eu como político há uma coisa que faço. Eu acompanho o trabalho técnico que é feito dentro da Câmara Municipal. No último debate você disse que até desenhou quase. Acho que todos nós aqui temos um mínimo de experiência, maior ou menor neste tipo de cargos, e nós, sabemos em relação à variante do Cábado, estamos a conversar. Em relação a Braga, também queríamos um passe intermodal, que as pessoas estão cansadas de andar a comprar 2, 3 passes. Isso já não acontece nem em Lisboa nem no Porto. E queremos, de facto, que o STUB, grande transportes urbanos de Braga, seja reforçado com mais carreiras a ligar as freguesias periféricas e consiga fazer um serviço melhor. E isso só com mais trabalhadores e mais meios. Só para terminar, eu lançava aqui uma ideia e um repto aos meus colegas, que eu trouxe hoje, que é o Centro Coordenador de Transportes de Braga passar para junto da Estação de Braga. Não faz sentido o Centro de Coordenação de Transportes de Braga. Não, estamos a falar da Estação de Braga, comboios. E ao lado tem um espaço que está aqui sinalizado, que é um campo que está vazio, e meter aí o Centro de Coordenação de Transportes. Porquê? Porque é o interface com o comboio. Foi o trabalho final de curso na Universidade Domingo de Arquitetura. O João Rodrigues já tem ali uma ideia, uma maquete para o Centro de Coordenação de Transportes de Braga, que é um edifício de 10 andares, no sítio atual. Rui Rocha, o que é que lhe parece esta sugestão? Não sei se quer responder a esta em particular, mas também qual é que é a solução que tem para este setor? A visão da Iniciativa Liberal para o transporte em Braga. Em primeiro lugar, BRT, estamos a falar de Metrobus, portanto um autocarro, e tem 2 variantes, vamos dizer assim. Uma, aquela que está prevista para dentro da cidade, era um projeto que tinha 4 linhas, passou para 2 e agora espera-se que tenha uma. Avançamos com uma. Nós não somos contra este projeto, como João Rodrigues disse, na perspectiva de que ele possa lançar alguma base para depois evoluir no prazo de uma década para aquilo que seria verdadeiramente importante para Braga, que é o metro de superfície. BRT na perspectiva da ligação entre Barcelos, Braga e Guimarães. Somos absolutamente contra. O Governo quer impor esta medida, o Executivo de Braga tem estado subserviente, o João Rodrigues não se manifesta sobre isto, portanto admito também que esteja com essa subserviência, e aqui concordo inteiramente que a solução é ferrovia, é absolutamente indispensável. Estamos a falar de centenas de milhares de pessoas neste ramo do Minho e, portanto, não há solução de BRT, de autocarro, se quiser. É uma espécie de velha carreira dos nossos avós que vai solucionar este problema. Outra questão também muito importante, a questão dos autocarros. Temos falado do transporte gratuito, de acordo com a proposta de João Rodrigues. Era a proposta de outros, do PS também, que entretanto deixou de ser viável. Somos absolutamente contra. O PS agora é contra transportes públicos? Gratuitos. Gratuitos, desculpe, transportes públicos gratuitos. A questão para nós não é o preço nem a gratuitidade. A questão é ter autocarros que cumpram horários e estejam a horas, que haja uma previsibilidade e que haja uma rede que funcione enquanto tal. O que hoje temos são linhas erraticamente construídas, linhas soltas. Não, a questão é dar um serviço à população. Essa é a prioridade. O modo como vamos fazê-lo é, sobretudo, reorganizar a rede dos transportes urbanos. E também eu concordo, porque a nossa visão é justamente essa. Nós temos um plano para o Conselho, não apenas relativamente aos transportes urbanos. Nós queremos fazer uma plataforma de comunicação junto da próxima estação do TGV, futura a colocar ali. Nós queremos lá colocar essa plataforma de modo a criar condições para fazer uma ligação à região, porque também defendemos a criação da área metropolitana. E com isso, com a ferrovia, evidentemente, com o metro ligeiro de superfície híbrido, que poderá fazer a circulação diretamente do centro da cidade de Braga para o conjunto dos concelhos limítrofes, nomeadamente o Pentágono, como temos vindo a referir. Essas são soluções com um passe multimodal que relativizam a questão
do preço. António, só terminar, porque não tive a oportunidade de terminar. A questão do transporte gratuito nós somos contra, porque obviamente isso tira recursos aos transportes urbanos de Braga. Mais do que isso, os transportes urbanos de Braga têm tido uma exploração difícil ao longo dos anos. Tiveram agora um resultado mais favorável em 2024, mas se olharmos para trás, têm tido muitas dificuldades. Se lhes tirarmos os recursos da bilhética, que são 4.300.000 nos números que foram apresentados, estamos a dizer que os TUB provavelmente nos próximos anos vão ter exploração deficitária. Ora, isso só tem duas consequências. Ou fica menos dinheiro no bolso dos cidadãos de Braga para suportar essa decisão, ou então vai piorar o serviço. Ora, nós precisamos é que o serviço melhore. Deixe-me terminar, que é um ponto que ainda não foi aqui abordado, que nesta questão da mobilidade, nós precisamos de mais áreas pedonais, por um lado, temos uma proposta de ligação de Gualtar ao centro da cidade, e depois precisamos de uma coisa que é básica, e que eu até lamento ter que o dizer, mas nós precisamos de uma cidade onde as ruas e os passeios não estão maltratados, não estão cheios de buracos. Isso também é mobilidade. Hoje em dia, as pessoas, para caminharem por Braga, encontram um conjunto de limitações, barreiras e dificuldades. Isso é também uma aposta importante na cidade. Da gratuitidade e também deste novo projeto que está a nascer em Braga, como é que se posiciona? Sim, não temos nada contra a gratuitidade, aliás, defendemos-la e entendemos que, enfim, seria uma boa forma de tirar carros do centro da cidade, portanto, evitando danos ambientais e habituando a população de Braga e portanto, das freguesias periféricas a usarem o transporte coletivo em detrimento do transporte individual. Mas deixe-me só esclarecer, porque quando o candidato João Rodrigues fala aqui que todos os partidos votaram na Assembleia Municipal a favor do BRT, é verdade, simplesmente ele devia acrescentar que o dinheiro que vinha para o BRT não era só para as linhas, era também para material circulante, e nomeadamente para a compra de autocarros elétricos, e o que nos foi dito foi ou há BRT ou não há financiamento. Vocês é que têm que explicar o vosso voto, não sou eu que vou explicar o voto do Bloco de Esquerda. Sim, sei que votaram a favor. Mas não foi só o nosso. Isso não é pois estar... não foi de todos, mas agora estão praticamente todos contra. Isso não é estar de acordo com o BRT. Aliás, a população de Braga sabe... A população de Braga sabe perfeitamente qual foi a nossa posição relativamente ao BRT. Eu até acho estranho que aqui quase ninguém está de acordo com o BRT e os seus presidentes de Câmara no ativo continuam a reunir todos os dias e a propor BRTs para todas as sedes do Conselho. Mas, António Lima, há cá uma diferença. É que nós somos candidatos e eles são presidentes de câmaras. É natural que eles falem em nome da cidade. O que me parece que deviam fazer, enfim, pelo menos um intervalo durante a campanha eleitoral para deixarem as propostas para os novos presidentes de Câmara. Nós entendemos que a solução, e tal como o Braga referiu, ou seja, a solução no miolo de Braga é o autocarro. E de preferência autocarros mais pequenos e mais ágeis do que aqueles que lá estão, para circularem, digamos, à volta do centro histórico. Fica clara também essa ideia. E como o candidato João Rodrigues, ainda hoje, salvo erro, numa entrevista que deu a um jornal da cidade, reconheceu que quem despeja mais automóveis no centro de Braga é o Concelho de Amares e de Vila Verde, é essa linha que é preciso resolver. E só se resolve com 1 metro de superfície, retirando todos esses milhares de carros do centro da cidade. Filipe Aguiar, qual é que é a solução que propõe nesta matéria? Olha, nós somos completamente contra o BRT, porque não é solução, porque não vai tirar um carro de Braga. E essa é a questão. Entretanto, nós, até me custa falar da mobilidade futura, quando a mobilidade presente não existe. E a parte caminhável de Braga não existe, está destruída. E isso é que é impactante para as pessoas. Eu tenho que trazer fotografias, e tratou-se para o João. Veja, isto é Braga atual. Isto é Braga atual. Eu dou-lhe um exemplo. Este passeio está há 10 anos assim. Isto é Braga Centro, João. E esta aqui é a realidade. E isto é um problema gritante. Eu conheço melhor Braga do que Vieira do Minho, Filipe. Não, mas eu vivo há mais anos em Braga do que o João. Eu tenho 55 anos, portanto conheço muito melhor Braga que o João conhece. E eu estou de acordo com a situação da ferrovia, que eu acho que é extremamente importante, mas falamos de um futuro de mobilidade e o presente. Não conta? Onde é que está o João Rodrigues perante estas situações todas que afetam a vida diária dos bracarenses? E isto é que é importante nós resolvermos, porque ser político é melhorar a vida das pessoas diariamente e isso não tem acontecido. A parte pedonal de Braga, a parte central e toda a parte periférica neste momento não é caminhável e nós temos que começar pela base, resolver esta questão e depois sim envolver o Governo Central, o que não tem acontecido, em projetos de maior dimensão e que realmente sejam
valências positivas para Braga. Acha mais relevante a questão da mobilidade ou a questão da segurança? Tem uma proposta relativa à segurança, nomeadamente a instalação de câmaras de videovigilância. Acha mais prioritário a questão da mobilidade? São as duas importantes, porque há um sentimento de insegurança em Braga, queremos ou não, e é falar com as pessoas, e essa insegurança existe. Portanto, e essa situação que nós defendemos das câmaras nas zonas mais sensíveis das cidades, eu penso que vai recuperar esse sentimento de segurança às pessoas que neste momento não existe. Há um sentimento de insegurança na cidade? Não, a cidade de Braga, eu não tenho dúvidas, nós não estamos aqui para escamotear os problemas. É óbvio que, como numa cidade que cresce, é natural que determinadas sensações de segurança vão aumentando e se vão avolumando. Mas também é verdade, e não é a Câmara que o diz, são as forças policiais que dizem que Braga é uma cidade segura. Mas isso não significa que nós também, nós temos uma proposta, aliás, julgo que até fomos os primeiros a lançá-la em maio deste ano, de que haja câmaras de videovigilância, mas atenção, há aqui uma grande diferença entre a nossa proposta e aquilo que me parece ser a proposta do Chega. É que na nossa proposta, não vou ser eu, o Presidente de Câmara, não vai ser a Câmara Municipal que vai decidir onde é que se vão instalar essas câmaras de videovigilância. Essas câmaras de videovigilância vão ser instaladas quando as forças de segurança entenderem que devem ser e apenas e só a pedido das forças de segurança. Nós não vamos transformar a Câmara Municipal, aliás, eu sou muito protetor daquilo que são as liberdades individuais das pessoas e tem que haver um respeito pela privacidade. Mas eu queria, há pouco ia-me permitir 10 segundos para responder a uma questão. Eu tenho que avançar porque estamos mesmo no Só dizer limite. uma coisa, é importante dar condição às forças de segurança que neste momento têm instalações precárias. Aí não será tanto um papel da Câmara, mais do Estado Central. Mas também a Câmara tem essa obrigação. O João Batista acha que a questão da segurança é relevante na cidade também? É relevante, mas passa por um reforço das polícias municipais e PSP. Iluminação, é muito importante. polícia não e esquecer, vigilância. e a culpa é do Estado Central, partilhado com a Câmara Municipal, com as câmaras municipais, que havia o polícia de proximidade. Eu conheço esse caso porque ando nas ruas, conheço os bairros e eles diziam antigamente tínhamos um polícia que vinha fazer a ronda. Isso é necessário, é preciso reforçar outra vez e retomar esse serviço que não existe e que é preciso reforçar. A Câmara pode chamar a si essa responsabilidade com reforço da Polícia Municipal e apostar no maior policiamento de proximidade. Isso vai inibir os atos de vandalismo e de criminalidade e já teve bons resultados. Mas por cento também passa o pleonasmo esta sensação de insegurança na cidade. Se tivermos polícias de proximidade, reduz. O António Braga sente seguro em Braga? Deixa-me só dizer uma coisa. Eu ouvir mais a Associação de Moradores de Braga, que é muito importante. Eu não concordo. São os primeiros que conhecem a realidade. Eu não concordo que haja sequer uma percepção de insegurança em Braga. Agora, o que é verdade é que a Polícia Municipal pode perfeitamente reorganizar-se, e é esse o nosso projeto, nomeadamente reforçar a presença da Polícia Municipal junto das escolas e em lugares estrategicamente considerados potencialmente de um futuro risco. Mas neste momento... Dar mais poder também à Polícia Municipal, como por exemplo sugeria o Presidente da Câmara de Lisboa aqui há uns meses? O poder da Polícia Municipal está perfeitamente definido na lei. Evidentemente que eu admito uma discussão relativamente a encontrar melhores soluções para permitir respostas mais rápidas em caso de necessidade. Mas isso, obviamente, tem que ser enquadrado numa legislação nacional e à luz de uma leitura de reserva e de resguarda dos direitos das pessoas, respeitando também o estatuto das polícias, que são forças militarizadas, têm um estatuto próprio, não é idêntico nem equivalente sequer aos das polícias municipais. Mas as polícias municipais têm esse papel. Por exemplo, até no trânsito. Quando há situações de constrangimento, nós não vemos um polícia municipal a poder ajudar. Não é a solução, com certeza, mas ajuda a resolver alguns constrangimentos. O antigo sinaleiro resolve o problema. Se calhar não lhe ficava mal, assim até lá ficar a vê-lo a funcionar, porque sabe porquê? Se for um Aldifias... Não, está a ver António Braga, falta um mês para as eleições. Não há tem que ter calma. Cheio de calma. O senhor tem idade que até eu estou a ouvir. Para estar calmo, para ter... Já viu as coisas que me disse durante este Acabei de lhe dizer. Já viu a quantidade de quase insultos que me dirigiu durante o debate? Acabei de dizer soluções para propor. Acabei de dizer. Acabei de dizer ao João Rodrigues. Papel de Calimero. Não pode ser. Eu acabei de dizer ao João Rodrigues que tem a oportunidade de poder pôr uma polícia municipal ou uma patrulha ou o equivalente junto do nó de Enfias e vai ver, era isso que eu lhe queria dizer, vai ver como ajuda muito a resolver constrangimentos que nesta altura ainda os têm. A intervenção no nó de Enfias. Mas até lá as pessoas continuam a ter essa dificuldade. É necessário intervir no nó de Enfias. Não é um sinaleiro no nó de Enfias. Aliás, as agora pessoas precisam de soluções do futuro, não precisam de soluções do passado. Agora tem uma lista de inconseguimentos durante 12 anos que nos apresentam. Querem um ato de fé da população porque estiveram 12 anos, gastaram 2 mil milhões de euros em 12 anos e não vemos uma obra reestruturante do Conselho
Conselho, que era Braga, não vemos, que é Braga não hoje. vemos a circular. Quero que lhe repita que era Braga, que é Braga hoje. Não vemos a circular. A segunda circular repita? sequer em ideia de construção, mas agora, como estamos próximos das eleições, vêm-nos dizer agora sim vai ser. Nós não acreditamos. Sabe porquê? Porque ainda há pouco tempo diziam que isso era uma responsabilidade do Governo e que por essa razão não era uma responsabilidade do município e não se iam meter nisso. O que nós dizemos aqui, eu queria garantir aos bracarenses, é que se nos derem a confiança, vamos construir a segunda circular. É que também contribui para a segurança. Ao longo deste debate estarei enganado se achar que a questão da segurança é aquilo que gera mais consenso entre os candidatos, tirando esta questão do polícia sinaleiro. Bom, eu diria que parece-me óbvio que por muito que a cidade ainda seja segura, eu não creio que haja um drama, não devemos alarmar as pessoas nesta altura, devemos prevenir com o crescimento natural da cidade que temos as soluções necessárias para mantê-la segura e trazer ainda mais segurança, porque é algo que, obviamente, tem muito interesse para os bracarenses. Como é que nós podemos fazer isso? Já foi referido aqui, a situação das instalações da Polícia de Segurança Pública, da GNR, é inadmissível. E, portanto, nós temos que assegurar que há condições dessas polícias. Óbvio que é uma competência do Poder Central, mas cabe à Câmara dizer, meus amigos, isto é insustentável. Não pode haver uma posição de subserviência relativamente ao Poder Central. Tem que haver uma posição de exigência. Por outro lado, nós temos uma proposta concreta, uma proposta concreta de investir 1 milhão de euros por ano em segurança, nomeadamente utilizando a Polícia Municipal e revertendo o foco da Polícia Municipal, tem sido apenas regulamentar e trânsito, para uma polícia de proximidade presente 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, aliás, com um novo posto junto da Universidade do Minho e com reforço para o dobro dos operacionais. É esse investimento de 1 milhão de euros. As novas instalações é que é importante para as forças de segurança. Assim, se me permitem, eu diria que Braga, o maior problema de insegurança que tem neste momento é no trânsito, os atropelamentos e os acidentes. O problema da segurança ao nível do pequeno assalto, isso sempre existiu, embora não seja nenhuma situação que esteja fora de controle. Mas também se evitando a gentrificação. Ou seja, o centro da cidade de Braga não tem população. E, de facto, tirando a população do centro da cidade de Braga e acantonando a população mais jovem, como vão fazer agora com a residência universitária, colocando numa zona da cidade que já é densamente povoada e que tem problemas de segurança já há muito tempo, dos conflitos da noite, isso sim é criar problemas. Isso é criar problemas de segurança. E isso é o que tem feito a autarquia nos últimos mandatos. Deixa-me só explicar-lhe uma coisa. O António tem dito, isto são dados, eu repito, é o INE, não sou eu. O António disse que o centro da cidade está a perder habitantes. Entre 2011 e 2021, que são os últimos censos, o centro da cidade, a área de reabilitação urbana do centro da cidade, que corresponde ao centro histórico da cidade, teve um aumento na população de 25%. Portanto, não é verdade. Faltam famílias no centro da cidade. Na população residente. Famílias numerosas. Vamos ter que fechar o debate. População residente. Já não podemos continuar esta discussão. Já não podemos continuar esta discussão. Obrigado por terem vindo à SIC Notícias para este debate sobre Braga. É o primeiro que vamos emitir nos próximos dias. Fique atento à emissão da SIC Notícias, porque ao longo dos próximos dias vamos a muitos outros municípios importantes do país. Já hoje à noite, a Nelma Serpa Pinto modera o debate de Lisboa com os representantes dos principais partidos e coligações. Até breve. SICNoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SICNoticias.pt.